Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Thaís Dias, para você que não sabe, eu sou nutricionista e meu foco de atendimento é em gestantes e mulheres pós-parto. E hoje nós vamos falar sobre o que ninguém te conta sobre, de fato, alimentação saudável na gestação. Porque tem muitas coisas que você escuta na internet ou que profissionais falam, mas o que você pode estar fazendo de errado e qual, de fato, são as suas necessidades nutricionais? Existem alguns nutrientes que são essenciais durante a gestação. Entenda uma coisa: quando você tem um corpo normal, sem um bebê, você tem uma necessidade nutricional e isso é baseado na IDR, tá bom? Que são as necessidades de cada nutriente do nosso corpo. Homens têm uma necessidade, mulheres têm outra necessidade. Mas quando a gente está grávida, as necessidades aumentam. Muitos nutrientes a necessidade é aumentada e justamente por isso, quando você engravida, a sua obstetra já te passa um polivitamínico, porque suas necessidades são aumentadas. Porém, muitas mulheres têm a necessidade de uma suplementação mais individualizada. Por quê? Porque cada mulher tem um corpo diferente. Cada mulher se alimenta de uma forma diferente. Então, eu me alimento de uma forma, você se alimenta de outra, a sua amiga se alimenta de outra. Logo, as necessidades vão ser diferentes. Porque se você não consome alimentos ricos em ferro, por exemplo, talvez você precise suplementar mais ferro. Então, é muito importante a gente ter um olhar individualizado. E como que você vai saber exatamente quais são as suas necessidades? Por isso que é muito importante você ter uma nutricionista para chamar de sua. Uma nutricionista que, de fato, vai te dizer quais são os principais alimentos ricos naqueles nutrientes. Mas ok, beleza. Quais são, de fato, os principais alimentos que você precisa comer baseado naqueles nutrientes essenciais? Existem nutrientes como folato, que é super importante para a formação do tubo neural do bebê, que acontece logo no início da gestação. E é por isso que eu já te indico. Se você deseja engravidar, você ainda não está grávida, mas você já está aqui nesse vídeo, você precisa suplementar antes de engravidar. Porque quando você descobre que você está grávida, já passou um mês. E aí já começou a formação do tubo neural. E aí quais são os alimentos ricos em folato? Basicamente, vegetais verdes escuros têm bastante folato. Então, brócolis, couve, né, vegetais verdes escuros no geral, para você consumir com mais frequência, tá? Outro nutriente essencial durante a gestação é o ferro. O ferro, geralmente, gestantes lá no terceiro trimestre acabam tendo que fazer ferro endovenoso, porque o ferro é aquele nutriente que o bebê suga como se fosse um vampirinho. Então, a necessidade de ferro é muito alta durante a gestação. Majoritariamente, o ferro está presente nas carnes vermelhas. Ai, Thaís, mas e o feijão? Sim, o feijão tem ferro, mas não é aquele ferro biodisponível que vai estar presente na corrente sanguínea carregando nutrientes e oxigênio para o seu bebê. E aí, como que você faz para transformar esse ferro naquele ferro que vai estar circulante na corrente sanguínea? Simples, o nosso corpo, ele faz uma reação química entre o ferro e a vitamina C. Então, sempre que você for comer feijão e os vegetais verdes escuros, que também tem esse tipo de ferro, une a uma fruta cítrica, que é rica em vitamina C. Então, seu almoço precisa ter um feijãozinho com vegetal verde escuro e uma laranjinha, uma tangerina, um kiwi, algum alimento realmente que vai ajudar, rico em vitamina C, que vai ajudar a absorver esse ferro. A vitamina D é importantíssima. Ela ajuda no sistema imunológico do bebê, na formação do sistema imunológico dele e outras reações químicas importantíssimas que acontecem durante esse desenvolvimento. Mas a vitamina D você precisa pegar sol. E quem é que pega sol, né, gente? Então a vitamina D acaba sendo um nutriente que é essencial suplementar além do polivitamínico, que tem uma quantidade muito baixa em vitamina D. A partir do segundo trimestre, o cálcio também é um nutriente essencial durante a gestação. Então, o cálcio é aquele nutriente que vai ajudar na formação óssea, no futuro, na formação dental do bebê. E aí, quais são os alimentos ricos em cálcio? Esse é fácil, hein? São leites e derivados, a semente de gergelim, a aveia, o atum, a sardinha são ricos em cálcio, então aumenta o consumo desses alimentos aí, tá? E eu quero falar uma coisa muito importante, que existem alguns mitos na gestação. Principalmente aquele mito de você precisa comer por dois. Não, você não precisa comer por dois. Você precisa comer um pouco mais. As necessidades durante a gestação são aumentadas também em calorias, não só nesses nutrientes. Então,
Você precisa comer mais, sim, só que isso é baseado no peso inicial que você começou a gestação. Então, se você começou a gestação um pouco mais obesa ou com sobrepeso, talvez a gente nem coloque esse acréscimo de caloria na sua dieta. Mas, se você começou a gestação eutrófica, ou seja, no peso ideal, aí sim a gente precisa fazer esse ajuste. E se você começou a gestação com baixo peso, você precisa de uma necessidade muito mais aumentada de calorias, mas você não precisa comer por 2. O adicional calórico, ele é bem baixo, perto de duplicar a quantidade de calorias que você precisa no seu dia. Então, esse é um mito. Mas a gente precisa sim de carboidratos que vão dar energia para o seu corpo e também energia para o corpo do seu bebê se desenvolver e crescer. Precisa de proteína, afinal, todas as células do nosso corpo são feitas de proteína. Então, a necessidade proteica pro bebê crescer é gigante. Pensa, seu bebê está em replicação celular o tempo inteiro. Então, ele precisa de bastante proteína. Então, o ideal é que você tenha alimentos proteicos em todas as refeições, desde o café da manhã até o jantar ou a ceia que você vai fazer. E, claro, gordura. Todos os nossos hormônios também são feitos de gordura, tá? Então, pensa, seu bebê está produzindo hormônios e ele está crescendo, então ele também precisa de gordura. Um ponto importante que eu quero salientar aqui é que você está aprendendo isso tudo comigo, né? Mas se você quer ter um direcionamento muito mais focado naquilo que você precisa aprender sobre alimentação saudável na gestação e tudo aquilo que vai te ajudar no controle do ganho de peso, porque esse também é um ponto muito importante, aqui embaixo eu deixei o link para o meu workshop. E no meu workshop é 1 hora e meia mais ou menos que você vai estar comigo aprendendo tudo o que você precisa para ter um bebê saudável. Basicamente, 1 hora e meia é o que eu passo com uma paciente minha. Então, você vai ter a oportunidade de estar ali comigo aprendendo tudo aquilo que você precisa aprender, como se fosse minha paciente ali no consultório comigo, tá? Então, clica aqui no link abaixo e já vem participar do meu workshop comigo, tá? Será um prazer ter você lá. E voltando pra cá, então você sim precisa aumentar o consumo calórico, mas não tanto assim como muitas pessoas falam. E para finalizar, quais são os principais erros que você está cometendo durante a gestação? É comer apenas quando dá fome, é comer de qualquer jeito, não é assim que funciona. Você precisa saber se alimentar certo. E como que você vai se alimentar certo? Você vai comer a maior quantidade de alimentos naturais e ricos em nutrientes que você pode. Sabe aquele prato colorido no almoço e na janta? Sim, não tenha medo de jantar comida. Na gestação, o ideal é que você jante comida, porque a comida vai ser rica em nutrientes para você e para a formação do seu bebê. O café da manhã e o lanche também precisam ser ricos em nutrientes, sempre tendo fontes de proteína, tá bom? E evite ficar muitas horas sem comer. Uma gestante que fica muitas horas sem comer pode baixar a pressão, passar mal, isso a gente não indica. No começo da gestação, pode piorar os enjoos e náuseas comuns do início da gestação. Então, você não fica muitas horas sem comer, tá bom? E eu vou deixar aqui para você um vídeo de como que você pode, de fato, comer bem e montar suas refeições de forma saudável durante a gestação. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Foi um prazer. Curte se você gostou e compartilha com quem precisa.